semana que vem. Um abraço. Tchauzinho, Douglas. Tchau. Ih, deu erro aqui. Não, voltou. Ei, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Boa noite. Hoje vocês estão mais caladinhos ou é impressão minha? Foi a chuva? Boa noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem? Ah, o povo Boa aparecendo aí, ó. Muito bom, muito bom. Gostaram da chuvinha de hoje? Teve chuva? Teve chuva? Gente, Sim, aqui na minha choveu. casa teve uma tempestade de tarde. Qual que é a sua região? Eu tô aqui próximo ao zoológico. Ah, tá. Aqui deu uma tempestade, assim, foi assim, um chuvão forte, mas rápido. Deu um chuvão tipo umas 5h30. Aí chegou a chover bem Ah, Que não. mesmo. loucura! Achei que fosse de manhã aqui, porque eu ia falar, Aqui mas foi de manhã. Ah, aqui de manhã não choveu, não. Aqui amanheceu, assim, meio nublado, meio chatinho, aqui, assim, não, mas... aqui não sei se choveu de manhã, porque eu tava dormindo, mas não cheguei a reparar, não. Ó, que Agora de tarde, engraçado, né? É porque eu moro aqui em Contagem, né? Onde eu tô é Contagem, então é bem distante. eu morava em Contagem, Contagem. Contagem é outro mundo, vocês sabem, né? É, eu Contagem. sei. Eu morava, em eu Contagem, morava sabia aí. que não choveu, não. Não! Não. Aqui de tarde deu uma chuvinha boa. Bom, pessoal, então, aí por isso que eu tô aqui animada com a chuva, que deu uma refrescada, tá até meio friozinho hoje. Mas já que vocês não tiveram chuva, então morram de inveja da minha chuva, porque aqui foi uma chuva gostosinha. Pessoal, olha só, vamos começar hoje, que hoje nós temos um assunto que alguém tinha me perguntado, e ele chegou, né, caminhando junto com os triângulos. Antes da gente começar, só o que eu lembrei agora. Alguém aqui fez o simulado ontem? Ontem não, domingo? Eu fiz. Você fez? Mais alguém fez? O Eu também simulado? fiz. Fez? Também fiz. Beleza. Das questões do simulado, tinham 22 questões minhas e 23 do Lucas. Eu tentei pegar aquelas questões que falassem um pouco mais dos polígonos, das áreas, coisas do tipo. Depois, eu queria que quem fez o simulado me dissesse assim, por exemplo, Letícia também, né? Quais questões que vocês tiveram mais dificuldade? Porque aí a gente consegue, por exemplo, voltar um pouco nesse assunto ou trabalhar alguma coisa, ou esclarecer a questão mesmo, né? Ah, não concordo com esse gabarito, não acho que é letra A, não. E aí a gente discutiu um pouquinho. Você ficou meio perdida, Amanda? Beleza. Eu peguei todas de vestibular. Eu não peguei, não criei nenhuma questão e também não modifiquei nenhuma questão assim. Beleza. Beleza, Amanda. E aí eu queria esse retorno de vocês, né? O que vocês acharam? Quem não fez, eu tenho as questões, tá? Quem falou aí, quem não falou se fez ou não, eu tenho as questões num arquivo. Se vocês tiverem um interesse em pelo menos ver as questões que eu coloquei no formulário, manda para mim uma mensagem só para me cobrar, que eu coloco para vocês o arquivo naquela pastinha. E aí, quem não fez o simulado, consegue pelo menos ver as questões para a gente discutir alguma, caso vocês tenham tido dúvida. Beleza? Aí vocês me falam. Tá assim, eu dou um oi lá. É porque talvez o meu não apareça. Não sei o motivo, não. É esse aqui, ó. Vou mandar aqui. Oi, tá? Aí pode mandar para mim, ou então só me dá uma cobradinha, que aí eu coloco para vocês o arquivo, tá? Aí vocês conseguem pelo menos ver como é que é essa parte. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Então, beleza, pessoal. Caminhando, né? Começamos lá nos polígonos, passamos para os triângulos, falamos, né, nas últimas semanas sobre o teorema de Pitágoras, né, associado ao triângulo retângulo. E hoje a gente vai para a parte tão esperada quanto Pitágoras, né? Espero que todo mundo também tenha esse desejo por ver essa parte. Eu trouxe até uma musiquinha, mas eu não vou cantar, porque eu tenho voz de taquara rachada. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém me conta? Tá dando Tá para ver? aparecendo. Beleza. Então vamos lá, hoje dia 31, espero do fundo do coração que amanhã não seja 32 de agosto, porque agosto tá demorando pra caramba. Amém. Réveillon amanhã.
Nada contra quem é de agosto, viu, gente? Mas eu não aguento mais agosto, não. Pelo amor de Deus. Pra mim foi o único mês que pareceu que demorou de verdade. Pois é, não, gente, pelo amor de Deus. A gente não quer 32 de agosto, não. Bom, vamos lá. Acho que eu apertei errado aqui. Agora foi. Bom, então, em relação à geometria plana, espero que todos vocês estejam ansiosos. Hoje nós vamos falar da trigonometria. Finalmente, o que que é a trigonometria? Como que a gente vai falar dessa parte da trigonometria? E vocês vão ver que é uma parte tão gostosa quanto quando a gente fala de polígonos em geral, né? Só para a gente ter um contexto, entender o que que é a trigonometria, tem aqui um contexto um pouco, não histórico, né? Mas um pouco do surgimento, do início desse estudo, né? E aí a gente tem aqui, né, que ao longo dos estudos da geometria plana, não sei se vocês perceberam, mas sempre o triângulo foi um elemento que chamou a atenção dos primeiros estudantes, né, dos primeiros estudos associados à matemática. Sempre o triângulo ele tinha uma mística, né, até envolvida, e sempre foi um alvo de estudos, né? E por esse motivo, né, por ser um elemento muito estudado, a gente tem grandes coisas desenvolvidas dentro do estudo dos triângulos, né? E dentre elas, dentre essas coisas, a gente tem a trigonometria, né? Que é a área da matemática que se volta para a relação entre as medidas dos ângulos e as medidas dos lados de um triângulo. Então, a partir de agora, além de descobrir esses lados, né, igual a gente faz há algum tempo, nós também vamos observar a relação que tem entre um ângulo e uma medida, né? Porque, afinal de contas, quando eu estou falando de um triângulo qualquer, por exemplo, o ângulo que eu tenho envolvido naquele triângulo influencia no lado que aquele triângulo vai ter. E a partir de agora, estudar essa relação entre o ângulo e o lado é o que a gente chama de trigonometria. Tá bem? A razão entre dois lados de um triângulo sempre será proporcional ao ângulo. Quando a gente fala essa palavra proporcional, todo mundo sabe o que significa proporcional? Se não, me fala que a gente faz Mesma proporção, tamanhos, mesmo tamanho, proporções. Mais ou menos. Mais ou menos. Uma aplicação assim, quando a gente fala que coisas são proporcionais, não necessariamente elas têm o mesmo tamanho, viu, Bela? Não necessariamente. Mas o que significa, caso alguém aí não lembra, ou só para a gente relembrar junto aqui também, uma coisa proporcional à outra quer dizer que se eu aumentar uma coisa, a outra coisa aumenta junto. Se eu diminuo uma coisa, a outra coisa diminui junto. Se isso acontece, são coisas proporcionais. Então, por exemplo, só para a gente lembrar aqui, preço e unidades, né? Sei lá, caneta, tá? Canetas, unidades de caneta. Quanto mais canetas eu comprar, maior vai ser o preço que eu vou pagar. Quanto menos canetas eu comprar, menos vai ser o preço que eu vou pagar. Isso é uma relação de proporcionalidade. Se eu duplicar o número de canetas, eu duplico o valor que eu vou pagar. Se eu divido a metade o número de canetas, eu divido a metade o valor que eu vou pagar. Isso são coisas proporcionais. Então, eu estou dizendo que a razão entre dois lados vai ser proporcional ao ângulo. Então, eu estou dizendo que quanto maior for o ângulo, maior é a razão. Quanto menor for a razão, menor vai ser o ângulo. Então, a partir de agora, o ângulo e essa razão, elas vão estar intimamente ligadas, né, por meio da trigonometria. Tá claro, pessoal? Quando eu falo razão, todo mundo sabe o que é razão? Vocês chegaram a ver isso em matemática com o Lucas? Razão? Razão, eu sei. É o que eu tenho sempre. Estou sempre vestida com a razão. Sempre. Eternamente. Boa, Bela. Mas na matemática, todo mundo lembra o que é razão? Quando eu falo que é razão, além de ser o que a gente sempre tem, nós matemáticos principalmente, razão é fração, né? É como se fosse uma fração de duas coisas. Então, a razão de, sei lá, a razão de 9 para 4 é 9 quartos. Isso é uma razão, tá?
Só que quando a gente está lidando com grandezas que são inteiras, e quando a gente está tratando de coisas que são proporcionais, a gente utiliza a razão, né? Por mais que a escrita da razão também possa ser da forma fracionária, a gente tem o hábito de sempre escrever na forma fracionária. Então, quando eu falo a razão entre dois lados, quer dizer que eu vou pegar um lado do triângulo e dividir por outro. Isso é uma razão, tá? Então, eu estou dizendo que essa divisão de um lado pelo outro é sempre proporcional ao ângulo. Então, quanto maior for essa razão, maior vai ser o ângulo que eu tenho do lado de cá. Tá bem? E essa constatação de que isso é sempre proporcional, então, essa afirmação de que isso é sempre proporcional, nos possibilita o desenvolvimento das razões trigonométricas. Inicialmente, a gente tem o estudo da trigonometria no triângulo retângulo. É claro que depois, né, os estudos foram aprimorados e a gente tem a trigonometria associada a qualquer triângulo. Mas assim como nos estudos, nós vamos iniciar com a trigonometria no triângulo retângulo e depois a gente expande isso para os outros triângulos quaisquer, tá bem? Bom, a trigonometria, né, pode ser que às vezes a gente não entenda isso a princípio, né, no inicinho, mas ela auxilia no avanço da ciência, sendo aplicada no estudo dos movimentos da física, nos astros, as navegações e outras situações. Então, não sei se tem a ver, se todo mundo entende essa ideia, mas, por exemplo, agora, acho que quem tiver mais hábito assim, em relação à construção, principalmente, a trigonometria ela é fundamental. Não sei se vocês já viram alguns lugares que você vai subir uma escada ou uma rampa e ela está muito inclinada, né? A gente demora muito para andar, ou a gente tem um esforço maior para andar, né? Existem normas para essas inclinações, né? Para que as pessoas consigam ter um bem-estar para subir aquela rampa ou aquela escada. E aí, meu povo, não tem como fugir. A rampa ou a escada com o chão formam um triângulo. E como que as pessoas, os pedreiros, os engenheiros, como que eles fazem esse cálculo da escada? Usando a trigonometria. Porque é ela que vai nos dizer a inclinação dessa escada ou dessa rampa. Então, está muito mais, né, envolvida em coisas do nosso dia a dia, por exemplo, né? Nem sempre a gente presta atenção nessas coisas do que a gente imagina, né? É claro que ninguém aqui está pensando que vai na padaria e vai chegar lá e vai precisar fazer uma conta de trigonometria. Mas é claro que a gente consegue perceber esses elementos, esses entes matemáticos presentes em algumas coisas que a gente tem hábito de passar por ali, de ver aquilo ali, né? E a gente começar a se atentar que essas coisas estão aí e elas estão mais presentes do que parece, tá bem? Bom, isso aqui é um geralzão do que é a trigonometria, tá? Analisando a proporção entre os lados de um triângulo retângulo, é possível definir o que nós conhecemos como as razões trigonométricas, né? Então, para falar da trigonometria, eu vou utilizar, já que aqui antes a gente falou da razão entre os lados, né? Algumas razões entre os lados vão ter nomes específicos, né? Vão ter funções específicas. E essas razões, as mais comuns, né? A gente vai tratar das comuns, são seno, cosseno e tangente. Tenho quase certeza que a maioria de vocês, algum dia na vida, pelo menos esses nomes ouviu, né? Pode ser que não tenha trabalhado muito, mas pelo menos ouvi que tem um seno, um cosseno, alguma coisa do tipo, vocês devem ter ouvido. E na física usa pra caramba seno, cosseno, né? Usa muito. E a gente vai falar específico dessas funções daqui a pouquinho também, tá? Bom, primeira coisa, vamos olhar para esse triângulo, né? Retângulo que a gente tem aqui. A gente conhece a hipotenusa e nós conhecemos os outros lados que são os catetos. Só para a gente lembrar aqui, quem é a hipotenusa mesmo? Nesse triângulo? O BC. BC. Beleza. Nossa hipotenusa está aqui. E os outros mocinhos aqui são os catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Beleza. Bom, mas agora, para eu falar de seno, cosseno e tangente, eu vou precisar utilizar um ângulo como referência, né? Então, quando eu falar de seno, cosseno e tangente, eu preciso falar de algum ângulo em específico, né? Eu vou calcular o seno do ângulo, eu vou calcular o cosseno do ângulo, a tangente do ângulo. Então, eu preciso dizer quem é esse ângulo, né? Qual o ângulo que eu estou calculando, né? Com referência a quem? E isso agora vai fazer diferença para a gente.
Porque quando eu estiver calculando o seno, eu vou precisar olhar para algum cateto específico. Quando eu estiver falando do cosseno, eu vou precisar olhar para outro cateto. Mas eu preciso diferenciar esses dois, né? Porque eles têm o mesmo nome. Então, a partir de agora, eu preciso diferenciar esses catetos para falar, então, das funções, né? Das nossas razões trigonométricas, tá? Qual vai ser a maneira de diferenciar? Bom, a partir de agora, eu vou falar cateto oposto, né? E esse cateto oposto vai ser sempre o lado que está de frente para o ângulo. O oposto é sempre aquele que está de frente. E, além disso, a gente vai ter o cateto adjacente, tá? O cateto adjacente, o lado que forma o ângulo junto com a hipotenusa. Então, eu tenho uma outra maneira meio boba de lembrar, mas que eu, particularmente, já me salvou em diversas situações. Então, a partir de agora, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Qual vai ser o cateto oposto? Qual vai ser o cateto adjacente? Depende. Depende de quem? De qual ângulo eu estou olhando. Para qual ângulo eu vou olhar, tá? Nesse caso do triângulo retângulo, nós nunca vamos olhar para o ângulo de 90 graus, porque o oposto a ele não é cateto, é hipotenusa. Então, a gente teria uma incoerência de informações. Por esse motivo, a gente não vai olhar no triângulo para o ângulo de 90, mas nós vamos olhar para o ângulo C, por exemplo, e para o ângulo B. E quando eu olho para o ângulo C ou para o ângulo B, esses nomes vão ser diferentes, tá? Então, por exemplo, primeiro vamos olhar para o ângulo C, tá? Então, primeiro vamos olhar para o ângulo C. Olhando primeiro para o ângulo C, o cateto oposto é quem estiver oposto a ele, tá? E aí a gente pode até fazer aqui aquelas setinhas que ajudam bem, que é aqui, ó. Quem está oposto a C é esse lado aqui. Então, no caso do ângulo C, o cateto oposto é o lado AB aqui, certo? Ou simplesmente C minúsculo, né? Que a gente pode chamar assim também. O cateto oposto é AB, no caso do olhando para o ângulo C. E, de forma semelhante, o cateto adjacente é aquele que está do lado do ângulo. Ou vocês podem pensar que é o lado que forma o ângulo, né? Então, o C aqui, o cateto adjacente a ele, é o lado cateto adjacente, é aquele que forma ele, exceto a hipotenusa, né? Nesse caso, AC, ou simplesmente B minúsculo. Tá certo? Isso quando eu tenho como referencial o ângulo C. Se eu olhar agora para o ângulo B, a história muda totalmente. Então, se eu estiver olhando agora para o ângulo B, de bola, lá em cima, quem vai ser o cateto oposto a ele? Alguém arrisca? Oposto. Quem vai ser o oposto ao ângulo B? C? Fala de novo. Letra C, eu acho. C? Ou lado AC? Que é aqui, ó, oposto. Não é esse todo aqui? AC? Ah, Como eu sim. sei qual é o referencial mesmo? É o B, o ângulo B agora. Eu tô olhando para esse aqui agora. Não, eu sei, eu tô assim, como você sabe que é o referencial? Aqui, primeiro eu escolho ou C ou B, primeira coisa. Aí escolhi, no caso, o B. Aí eu quero falar do cateto oposto. Eu quero primeiro identificar quem é o cateto que está oposto ao meu ângulo. Então, eu pego o ângulo, deixo ele paradinho, e agora eu vou olhar para um lado que está oposto a ele, que está, você pode pensar, de frente a ele, né? Você imagina que tem uma pessoa ali no ponto B e está olhando para frente. O que ela enxerga? Ela está naquele pontinho. O que ela enxerga? Ela enxerga o AC. Deu para entender? Mais ou menos? O oposto, né? A gente pode pensar até em direção, aquele que está de frente para ele, né? É o oposto. Aí, nesse caso, é o AC, que a gente também pode chamar de B minúsculo. Agora, eu quero olhar para aquele que está do lado dele, adjacente, aquele que está próximo a ele, aquele lado que forma o próprio ângulo, né? Que ajuda a formar o próprio ângulo. E aí, esse a gente chama de cateto adjacente.
E nesse caso, pensando no B como um referencial, quem é o cateto adjacente do B? Alguém chuta? Quem é o referencial? O B. O B é o meu referencial. Quem é o oposto? Ah, do E cateto quem é o adjacente agora? adjacente é AB. AB. É aquele que ajuda a formar o ângulo, que é esse aqui do ladinho, né? Você pode pensar que o adjacente é o vizinho, é o que está ali do ladinho dele, tá? E também a gente pode chamar de lado C, tá bom? Então, olha que legal, a gente tem que prestar atenção em quem é o meu referencial. Porque se eu olho para o B, o oposto é o AC. Mas, se eu estiver olhando para o ângulo C, o oposto vai ser AB. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de que ângulo que você está falando? De qual é esse ângulo que você está tratando inicialmente? Ah, beleza, está tratando do B? Então, eu sei quem é o oposto, sei quem é o adjacente, tá bem? E eu, particularmente, né, gravo com bobeira, né? E seno, cosseno e tangente ajuda muito a lembrar quem é o oposto e quem é o adjacente, por uma brincadeira que a gente tem aqui, né? E eu vou falar para vocês a brincadeira. Caso alguém goste da brincadeira, use. Se você não gostar, não tem problema, não precisa usar. Usando seno e cosseno, dá para ajudar a pensar quem é o oposto, quem é o adjacente, tá? Se eu não tiver um referencial, se eu simplesmente pegar um triângulo qualquer e dar nome para ele, sei lá, chamar de triângulo Sol, e chegar aqui e falar, gente, quem é o cateto oposto? Primeira coisa, vocês vão falar, beleza, em relação a quem? Porque só falar cateto oposto, eu não sei de quem que você está falando. Ou, da mesma maneira, se eu falar, gente, quem é o cateto adjacente? Tem que perguntar, em relação a quem? Porque dependendo de quem você estiver perguntando, é um ou outro. Então, primeira coisa, viu um triângulo retângulo. De quem que você está falando? Ah, estou falando do L. Beleza, então eu sei quem é o oposto, sei quem é o adjacente. Ah, estou falando do O. Então eu sei quem é o oposto, sei quem é o adjacente. Tá? Então, tudo depende do referencial. Inicialmente aqui, ó, voltando nesse meu triângulo Sol, quem é o cateto oposto ao ângulo O? Alguém arrisca? O cateto oposto ao ângulo O. Alguém SL? Perfeito. É aquele que está de frente a ele, certo? E quem é o cateto adjacente do L, do ângulo L? Adjacente. LS, tá? Que agora é o que está do ladinho do L. Beleza. Então, tudo depende de quem eu estou falando. Se uma questão um dia, vocês lerem uma questão e falar apenas do triângulo Sol e pede para calcular, para dizer quem é o cateto oposto, não faz sentido. Tem que dizer em relação a quem. Beleza? Bom, já sei identificar quem é o cateto oposto, o cateto adjacente. Vamos pensar agora nas razões trigonométricas, né? No que essas razões elas vão relacionar quais lados, né? Só para a gente lembrar, aqui no inicinho, eu disse que a razão entre dois números é sempre proporcional ao ângulo, né? Isso foi dito. E a partir de agora, para a gente falar do seno, é uma razão trigonométrica. Então, quer dizer que eu vou relacionar dois lados do meu triângulo para falar do seno, tá? E como que eu relaciono esses lados? De que maneira? O seno sempre, né? O seno, a gente abrevia com seno. Na calculadora, se alguém tiver calculadora daquela que você aperta e ela fica tipo científica, ou tem uns que deita e ela fica maior. Tem uns que você aperta, o meu é de apertar uma coisinha aqui do lado e aí ela aumenta um pouquinho. Na calculadora, normalmente, vem escrito sim. Vem escrito assim, ó, porque é em inglês, tá? Mas a gente, né, nós aqui no Brasil abreviamos como sen, tá? Seno de um ângulo qualquer, por exemplo, um ângulo X, tá? Lembrando que o seno também precisa de um referencial. Seno de quem? Não tem como eu perguntar, gente, quem é o seno aqui? Isso não faz sentido. Seno do ângulo. Então, eu preciso dizer de que ângulo que eu estou falando. Eu preciso falar qual é o meu referencial. Então, seno é a razão trigonométrica. Então, quer dizer que é um lado sobre outro. O seno vai ser dado pelo cateto
oposto dividido, né, razão, pela hipotenusa. Hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Quando eu brinquei com vocês falando que tem uma bobeira aqui, é por causa do seno, tá? O seno, a gente costuma brincar dizendo que o seno é para quem você vai acenar. Eu não vou acenar para quem está perto de mim, né? Eu vou acenar, né, dar tchau, para quem está longe de mim. Então, por exemplo, eu estou aqui no ângulo C, né? O C, ele não vai dar tchau para quem está aqui do ladinho dele. Não faz sentido ele dar tchau para o AC, por exemplo. Ele vai dar tchau, ele vai acenar para quem está de frente para ele. Então, quem está de frente para ele é o oposto. É aquele que está distante e ele vai dar tchau, ele vai acenar. Então, é o seno. É brincadeira boba, viu, gente? Mas caso alguém se interesse em entender por esse lado, é sempre uma saída interessante quando dá branco. Né? Quando dá branco, eu, pelo menos, eu sempre lembro das bobeiras. Então, o seno, você vai acenar. Então, por exemplo, se nesse caso aqui, eu quero calcular o seno de C, então eu vou calcular o seno de C aqui, ó. Vou pegar o meu seno de C. Vai ser o cateto oposto, que nesse caso, né, é para quem ele vai dar tchau, que é o AB, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Nesse caso do nosso triângulo. Quem é a hipotenusa? É o BC. BC. Então, quer dizer que a partir de agora, se eu quiser calcular o seno do ângulo C, eu vou fazer AB sobre BC. Acabou. Esse é o seno do ângulo C. Certo? Só para a gente entender aqui melhor. E quem seria o seno do ângulo B? Alguém consegue me dizer? Quem seria o seno do ângulo B? Alguém arrisca? Quem seria o seno do ângulo B? AC. AC. Sobre quem? BC? Sobre BC, exatamente. Então, a partir de agora, o seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, no caso de B, quem é o cateto oposto a ele? AC. Beleza. Sobre a hipotenusa, que é a mesma para os dois, né? A hipotenusa não muda. Ainda é o BC. Tranquilo, pessoal? Ok? Em relação a esse aqui, bonitinho, o seno? O tchauzinho acho que ajuda, né? Ele ajuda mais agora, porque eu tenho cosseno. E é claro que a gente precisa de uma brincadeira boba, tanto quanto dar tchau, né? E a brincadeira boba de dar tchau é para o seno. Aqui, a gente vai coçar, né? Então, a gente vai coçar. A gente não coça quem está longe da gente, a gente coça quem está perto, assim, né? Então, um você acena e o outro você coça. O cosseno, a gente coça. Então, cosseno, abreviação, cos, a gente utiliza, e aí mesmo na calculadora aparece como cos. Também, cosseno de alguém, não tem como eu perguntar, gente, quem é o cosseno aqui? Não faz sentido, eu preciso dizer de quem que eu estou usando como referencial. Então, cosseno de um ângulo qualquer, x, vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa também. E aí a brincadeira, né, de pensar que o cosseno você coça, né? Então, por exemplo, pensando no B agora. Estou no ângulo B. O ângulo B não vai coçar o AC. Está muito longe para ele coçar o AC. Quem que o ângulo o ângulo B vai coçar? o ângulo B, ele vai coçar AB ou AC? AB. Vai coçar o AB que está ali do ladinho dele, né? Então, a partir de agora, o cosseno do ângulo B, por exemplo, cosseno do ângulo B, ele vai coçar quem? Ele vai coçar quem está aqui do ladinho. Vai ser AB sobre a hipotenusa, que nesse caso também é BC. Então, quer dizer que nesse caso, o cosseno do ângulo B vai ser AB, sobre BC, porque ele vai coçar quem está ali do ladinho dele. Tá certo? Só para a gente variar aqui um pouquinho,
E quem é o cosseno do ângulo C? Alguém se arrisca? Quem que o C vai coçar? AC, Vai ser o AT, AC sobre quem? BC, BC. Perfeito. BC. Isso é o seno, esse é o cosseno. E aí, não sei se vocês já estão fazendo a relação na cabeça aqui. Qual foi o último conteúdo que a gente viu antes dessa razão trigonométrica mesmo? Do que a gente falou na semana passada? Teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras não é sobre os lados? Então, a partir de agora, por exemplo, para eu falar do seno e do cosseno, às vezes eu vou precisar recorrer a Pitágoras. Porque aí, ó, eu vou lá no Pitágoras, descubro o lado. Volto aqui e descubro o cosseno. Então, a partir de agora, não sei se vocês estão percebendo aí, mas tá uma coisa, ó, encaixando certinha na outra, né? A gente agora sabe a relação entre os lados por meio de Pitágoras, e eu também agora sei a razão trigonométrica. Então, vão ter exercícios que eu vou precisar saber Pitágoras para jogar no seno, por exemplo, para eu calcular. Pode acontecer. E isso não vai ser problema para a gente. Então, a partir de agora, eu posso utilizar também Pitágoras no meio da história toda aqui para ficar mais legal. Tá bem? Bom, seno é o que dá tchau. Cosseno é o que a gente vai coçar. E a tangente não tem associação boba, não. Tangente não tem muita graça, ele é meio distante, assim, então a gente... Mas a tangente, existem algumas abreviações, né, que se usa tan, e tem algumas também que se usa TG, tá? Sendo muito sincera, depende. Tem vezes que eu começo um exercício fazendo como tan, tem vezes que eu termino ele fazendo TG, e depende, né? Mas eu juro que eu vou tentar usar o TG para não confundir ninguém aqui, tá? Então, eu vou usar TG, né? Tangente também de algum ângulo, né? A tangente de um ângulo X qualquer, ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente também tem o hábito... A gente também tem o hábito de falar que a tangente... Alguém lembra o que a gente pode falar também que a tangente é? Adjacente. Alguém lembra? A gente pode dizer que a tangente de um ângulo X é também tangente de um ângulo X também é o seno do ângulo X dividido pelo cosseno do ângulo X. Então, em alguns momentos, a gente pode utilizar que a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente ou que ele é o seno sobre o cosseno. Também ajuda, facilita também, tá? Bom, então pensando agora dessa forma, quem é a tangente do ângulo B? Por exemplo, pensando em cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é a tangente de B? Alguém arrisca? Oposto AC sobre sobre hipotenusa. AB. Desculpa, falar de novo? AC sobre AB. Perfeito. AC sobre AB. Muito bom. Por quê? AC é o oposto, né, do B, e o AB está aqui, ó, do ladinho dele. Perfeito. E quem é a tangente do ângulo C? Pensando da mesma maneira. AB sobre AC. Isso aí. AB sobre AC. Perfeito. Muito bom. Então, essas razões trigonométricas que a gente está vendo, elas não são únicas, mas elas são as mais comuns de serem cobradas e são também elas são as primárias em relação às outras, né? O que a gente tem de outras razões trigonométricas é a secante, a cossecante e a cotangente, né? Mas a gente vai falar delas daqui para frente um pouquinho, tá? Então, a princípio, a gente precisa saber quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente. Só isso. E para a gente lembrar, para a gente saber calcular seno, cosseno e tangente, a gente precisa dos catetos, né? Então, cateto oposto e cateto adjacente. E hipotenusa também, né? Mas, em geral, é só isso daqui, né? E aí a gente pode pensar,
em relação a esses cálculos, né, de razões trigonométricas, existem alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis, né? Além disso, né, por que eles são chamados de notáveis? Primeiro, porque eles têm uma relação trigonométrica de triângulos especiais, e segundo, porque eles são os mais comuns em provas mesmo, né? São os mais comuns da gente decorar, porque tem uma relação para esses valores, né? Primeiro, não sei se todo mundo lembra, eu falei da calculadora, depois a gente pode até tentar fazer um exercício aqui mostrando a calculadora para vocês, que seno, cosseno e tangente são valores tabelados, né? Não sei se hoje em dia tem, mas na minha época, né, tem um tempinho aí, os livros de física sempre tinham, no final dele, vinha lá, glossário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí no final vinha uma tabela com os ângulos e os valores de seno, cosseno e tangente. Quem é mais novo aí pode até me falar se isso ainda existe, né? Mas na minha época tinha. Então tinha a tabelinha no final do livro que a gente ia lá, consultava a tabelinha. Ou seja, se o Guilherme calcular o seno de um ângulo, tem que ser o mesmo valor que a Amanda, que a Khadija, que a Bela, que a Simone calcular. Todo mundo tem que achar o mesmo valor, porque isso é um valor tabelado, tá? E por serem valores tabelados, facilita muito a nossa vida, né? Porque a partir de agora, não tem muita variação, né? Se todo mundo tem uma tabela para consultar, a gente consegue utilizar, né? Os ângulos 30, 45 e 60 são os chamados ângulos notáveis, são os ângulos especiais. E uma das coisas que tornam eles especiais é a maneira de calcular cada um do seno, cosseno e tangente de cada um deles, tá? E tem uma música. É aqui que tem a música. Eu me recuso a cantar a música, mas eu tenho o link de um cara cantando a música que eu trouxe para vocês, porque eu sou péssima para cantar. Mas eu vou mostrar para vocês como montar a relação, tá? Então, primeira coisa, a gente tem aqui valores de seno, de um ângulo, valores de cosseno e a tangente desse ângulo, tá? Vou colocar aqui em cima, na minha tabelinha, os ângulos que a gente tem aqui em cima, tá? Então, nós vamos ter... Oi? Alguém tentou falar? Não. 30, 45 e 60. Como que a gente vai preencher essa tabelinha? Ó, muito fácil, gente. Muito, 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 muito fácil. Ó, presta atenção que vai ser rápido, hein? Nós vamos escrever 1, 2, 3. 3 é a música do Natal. Vocês conhecem, né? Eu sou péssima com música, gente. Ó, eu vou dar o ritmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Peraí, tem que escrever. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! Tem o rei. A tangente é diferente, veja só. Eu falei que não ia cantar, né? Veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Música do Natal. Parabéns. Ai, decorei tanto essa musiquinha. Diz os meus alunos que tem uma nova da Xuxa. Mas eu, né, primeiro que eu me recuso, né? Não tem nada pra lá, não? Tem não, né? Porque tem Oi? uma janela dela aqui, deve ser dois pra lá. Bela, acho que o seu microfone está Gente, ligado. desculpa. Sem problema. Bom, mas então, essa é a maneira que a gente tem de decorar, né, de certa forma, seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, né? Ou seja, o seno de 30, independente de qualquer coisa, se algum dia perguntar o seno de 30, vale meio. Vem aqui na tabelinha, seno 30 meio, né? O seno de 45 sempre vale raiz de 2 sobre 2. Mas, professor, eu preciso saber quanto é a raiz de 2? Não. A menos que o problema te diga, a menos que o problema diga o seguinte, utilize raiz de 2 igual a tananã. Aí você usa. Se o problema não te deu, você não usa. Tá bem? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno
Não sabia? Não sabia? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, de 45, raiz de 2 sobre 2, e de 60, meio. E aí, como a tangente é seno sobre cosseno, é só dividir meio por raiz de 2, que dá raiz de 3 sobre 3, raiz de 2 por raiz de 2 dá 1, e raiz de 3 por meio, que dá raiz de 3. Tá bem? Então, esses valores são tabelados. Aqui eu tinha colocado o link da musiquinha do moço cantando. Tem o link aqui, eu mando para vocês também no grupo, tá, pessoal? Mas eu acabei cantando, né? Então, se alguém quiser ir decorar, é bem legal da gente lembrar, porque isso aqui salva demais quando dá branco na questão. E por 30, 45 e 60 serem ângulos notáveis, nem toda questão te dá esses valores. A grande maioria não dá. A grande maioria dos problemas fala assim, considere tal coisa e, enfim, te dá o ângulo 30. E o problema normalmente não te conta, use o seno de 30 igual a meio. Normalmente não. Porque isso é considerado um saber que os alunos precisam ter. Então, isso é inclusive uma forma de selecionar. Né? Então, os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos, 30, 45, 60, nem sempre são dados. A gente precisa sabê-los. E, né, graças a Deus, alguém associou a música do Natal com a tabelinha, né? Senão a gente já está aqui frito para tentar lembrar desses valores. Mas é uma forma da gente lembrar, escrever os números dessa maneira e aproveitar que o Natal está chegando aí, né, gente? Mas a ideia é essa, tá bem? Em relação à trigonometria que a gente viu hoje, alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Quer que rever alguma coisa? Porque agora eu trouxe exercício para a gente ver isso na prática. Como que a gente usa? Como que isso cai? Eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente discutir. Mas eu só queria saber se para trás tem alguma coisa que vocês queriam rever. Ou podemos ir para os exercícios? Me contem aí. Podemos? Eu entendi, agora só tem que colocar na memória fazendo isso, aí agora é aplicar, né? Como é que esse trem cai? Como que a gente vai aplicar esse negócio aqui? Agora é o momento. Então, vamos lá. Esse exercício aqui fala o seguinte. Um barco, sempre tem essa, viu, gente? Do barco, da árvore, do índio, enfim, sempre tem uma historinha desse tipo aqui. Um barco atravessa um rio em um trecho onde a largura é 50 metros, seguindo uma direção que forma um ângulo de 30 graus com a margem de onde parte. A distância percorrida pelo barco é... Começamos. Então, a gente tem aqui o barco, né? Está marcado a posição dele aqui na margem. A largura, 50 metros. Beleza. Ele forma um ângulo de 30 graus com a margem. Então, quer dizer que o barco e a margem formam aqui um ângulo de 30 graus. Tá bem? Thalita, eu realmente não tinha te ouvido, não. Você estava querendo saber se no Enem tem que usar a tabela e se tem como e onde que usa. Na verdade, acho que acabou que eu falei um pouquinho disso, né, Thalita? No Enem, por exemplo, eles subentendem, principalmente na física, viu, gente? Isso aqui acontece muito na física. Subentendem que vocês sabem esses valores, tá? Então, não dá tabela, não. Não é tipo tabela periódica que eles deixam consultar, não, tá? Tabela de seno e cosseno, quando tem os valores que são os notáveis, entre aspas, é como se fosse um conteúdo que você precisa ter para fazer a prova. Então, alguma questão, às vezes, escreve assim, dado, use tangente igual a tanto, tá? Use a aproximação tal. Quando ele quer que você use aquele valor, por exemplo, né, igual a gente viu aqui, que tem tangente de raiz de 3, não sei o quê, às vezes eles costumam falar assim, olha, use o seno de 45 igual a 0, tananã, tananã, tá? Mas dar a tabela não dá. Eles não dão e nem te dão esses valores nem sempre, tá? Depende do objetivo que eles têm naquela questão. Às vezes é uma questão que a habilidade da questão, eles querem selecionar exatamente se a pessoa sabe as razões trigonométricas. Aí eles não dão, tá? Mas se é uma questão que aquilo é só uma informação, eles até costumam dar, tá bem? Mas em todo caso, por isso que tem tanta musiquinha,
né, para decorar a tabela, porque ela não é dada, tá, Thalita? Não sei se era isso que você estava perguntando, mas não existe uma forma de você consultar isso, não. Tá bem? Era isso? Me conta aí, tá? Deixa eu ver se eu fiz. Então, tá bom. Vamos lá. E aqui, então, a gente tem o ângulo de 30 ali, né, da margem, né, em relação ao que ele vai percorrer, e a distância percorrida é o que ele quer descobrir. Então, o que ele quer descobrir é esse lado aqui, né? Vamos chamar de x, por exemplo. Ideias aqui? O que a gente pode fazer? Alguém tem um palpite do que faria para resolver essa parte? Professor, o referencial seria 30 graus? Perfeito, perfeito. Ele deu essa informação para a gente, né? E quando ele fala que a largura aqui é 50, ele está contando para a gente que aqui, ó, é um ângulo reto. Justamente para que a gente consiga utilizar o 30 como referencial e agora o ângulo de 90 para a gente saber quem é quem aqui na nossa situação. Ideias? O X ali, ele está na posição de quê? De cateto, oposto, adjacente ou hipotenusa? O X. Hipotenusa. Hipotenusa. Primeira coisa. Então, ele está perguntando para a gente a hipotenusa. O 50, ele está em qual posição ali? Cateto, oposto, adjacente ou hipotenusa? Cateto oposto? Cateto oposto. Para o cateto oposto, eu coço ele ou eu dou tchau para ele? Coça? Eu vou coçar quem está ali na minha frente? Ah, não. Está na sua frente. É porque Quem? eu não estava lembrando do referencial. Ah, não, beleza. O 30 aqui que é o nosso referencial, ó. Esse 30. Aí pensa, ó, o 30, ele vai, o 50, ele vai coçar ou ele vai dar tchau pro 50? Dá tchau. Vai dar tchau. E o dar tchau, o acenar, tá associado a qual razão trigonométrica? Acenar. Seno. Muito Então, olha legal. que legal. A partir de agora, a gente vai usar o seno de quem? De qual ângulo? Qual referencial? Do 50? Do... Ângulo. Ah, tá. Do ângulo do 30. Do 30, o nosso referencial. Então, eu quero saber o seno de 30. Uai, mas a gente sabe o seno de 30, né? Volta aqui na tabelinha. O seno de 30 vale quanto? 1/2. Meio. Então, eu sei que o seno de 30 vale meio. Perfeito. Mas o que isso me ajuda no problema de fato? Aí, agora a gente vai lembrar lá dessa parte aqui, ó, dos trianglíteos, tá? O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, então eu estou te dizendo que o seno de 30 também tem que ser cateto oposto, que é o 50, sobre a hipotenusa, que é x, que é o que eu quero descobrir. Bom, mas o seno não é tabelado? Não tem que todo mundo achar o mesmo valor? Então, na hora que eu dividir 50 por x, quanto que eu tenho que encontrar? 1/2? Quer dizer, 1/2? Meio. Porque eu acabei de falar para vocês que é tabelado, ué. Então, quer dizer que cada um tem que achar o mesmo resultado que eu. Então, quer dizer que quando eu dividir 50 por x, isso tem que ser igual a meio. Tá certo? Por quê? Porque está tabelado. Se eu vou lá na minha tabela, é meio que tem que dar. Bom, qual tem que ser o valor de x para que isso aqui dê meio? Se a gente souber de cabeça, pode fazer. Se não sabe de cabeça, faz o x aqui, ó, produto cruzado. Produto cruzado aqui, ó, tá? Como que é o produto cruzado? A gente tem x vezes 1 igual a 50 vezes 2. X vezes 1 dá x. 50 vezes 2? Quanto 100. dá? 100. Ou seja, x tem 100 metros. Nu! O que vocês acharam? Só pra lembrar as coisas direitinho. É Eu meio jurava chato. que era Bem confuso. 75. Você jurava que era 75? Sim, porque é 50. Aí eu tô assim, a metade de 50, 25. Então 50 mais 25, 75. Entendi. A sua lógica
tá metade do caminho correto. Você pensou certo, só que você esqueceu que de cima que tem que ser a metade. Então, é como se você tivesse que pensar o inverso. Ao invés de fazer a metade, é fazer o dobro. O dobro de 50 é 100. Acho que o que você pensou é que se eu tivesse aqui em cima x sobre 50, aí ia dar certo o que você pensou, que ia ser o 25, né? Mas como nesse caso eu tenho que o 50 está em cima, então é como se eu estivesse perguntando assim, olha, qual é o número que eu tenho que colocar aqui embaixo para que seja o dobro do de cima, né? Que o 1/2 é isso, o 2 é o dobro de 1, né? Então é como se a gente estivesse perguntando isso, tá? Agora, só para explorar um pouquinho mais esse problema, depois de encontrar o 100, se o problema estivesse perguntando, por exemplo, contasse para você que aqui nesse ponto tem uma árvore, sei lá, tem uma árvore aqui. E aí, se eu quisesse saber a distância do barco até a árvore, o que a gente poderia fazer? Agora eu estou inventando, viu, gente? Agora é da cabeça aqui, ó. Se eu quisesse agora saber a distância do barco até a árvore que está aqui, ó, tem uma árvore aqui. O que a gente precisaria fazer? Se agora eu quisesse saber a distância do barco até a árvore, o que eu precisaria fazer? Alguém arrisca? O que eu poderia fazer? Fosse do quê? Do quê? Se eu quisesse agora saber, finge que aqui tem uma árvore, estou inventando outro problema. Aí, se eu quisesse saber a distância do barco até essa árvore, por exemplo, vou chamar de Y aqui. O que eu poderia fazer para resolver? Se agora a minha pergunta fosse a distância do barco até a árvore. Descobrir o valor de Y? Para descobrir o valor de Y, o que eu poderia fazer? Aí seria cateta adjacente sobre o oposto? Sobre o oposto, não, mas sobre a hipotenusa. Ah, sobre hipotenusa. E cateta adjacente sobre a hipotenusa é o que mesmo? Cosseno? Cosseno. Se a pergunta agora fosse essa, até chegar à árvore, aí você pensa, Y, beleza, o Y eu vou coçar, né? Tá aqui do meu ladinho, eu vou coçar ele. Então, se por um acaso, agora estou inventando, fosse perguntando a distância até a árvore, aí a gente teria cosseno de 30, volta lá na tabelinha. Raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 2. E aqui, no nosso caso, o cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é o Y, sobre a hipotenusa que a gente acabou de descobrir, né? Que é o 100. E a gente iria comparar essas duas coisas também. Só que ninguém aqui lembrou que a gente agora sabe Pitágoras, né? E aqui é 100. Aqui é 50, você também poderia resolver usando Pitágoras. Então, a partir de agora, a gente ganha uma ferramenta a mais. Eu posso agora, depois de descobrir a hipotenusa, ou falar do cosseno, ou falar de Pitágoras, né? Caso o problema pedisse nessa distância até uma árvore que tivesse ali. Tá bem? Então, a gente ganhou uma ferramenta a mais. Tranquilo? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo? Se tiver faltando duas informações, usa cosseno, tangente e negócio. Mas se tiver faltando só uma, é melhor usar Pitágoras. Nem sempre. Nem sempre. Depende. Tem vezes que os números aqui é um triângulo pitagórico. Aí a gente consegue matar rapidão com Pitágoras. Mas se não é um triângulo pitagórico, às vezes dá muito trabalho tentar fazer por Pitágoras. Às vezes, usando a razão trigonométrica, fica muito mais fácil. Então, depende, tá? Pessoal, aqui, ninguém me contou, já passei 6 minutos, me perdoem. Eu tenho aqui mais 2 exercícios, tá? Um que é dar uma rampa, que a gente pode pensar também numa escada, e esse daqui, que é de um triângulo qualquer, tá? Esses 2 exercícios são tranquilos, mas não são bobos. Não julguem eles, tá? Eu vou deixar eles para vocês de para casa, pode? Que aí vocês dão uma olhadinha nesses 2, para a gente discutir na semana que vem, caso vocês tenham dúvida. E também, se vocês quiserem levar para a monitoria com a Tânia também, é legal, tá? Para vocês discutirem isso lá. Tranquilo, pessoal? Me desculpem de verdade, tá? Eu realmente me perdi aqui nessa parte da trigonometria. Gente, um beijo para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, ainda fico aqui mais um pouquinho, tá? Se não, bom descanso para vocês, bons estudos aí ao longo da semana. E se vocês tiverem alguma questão também do simulado, pode mandar para mim, tá? Eu mandei o ok lá, podem mandar para mim que eu trago também, a gente discute a questão, tá bom? Gente, beijo grande para vocês, muito obrigada.
Passo. Peraí, Thalita. Boa noite. Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Deixa eu pegar aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Thalita, você tá obrigada. vendo? Nada. Beijo para vocês, gente. Esse daqui. Só me fala quando puder passar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza? E o outro é esse aqui, ó. Vai colocar no drive? Vou Ah, também colocar no drive, tá? Thalita, deu aí? Sim? Beleza, então. Tentem fazer, se vocês quiserem mandar para mim também ao longo da semana, tá? Fiquem à vontade também, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Até terça que vem. Fiquem com Deus, tá bom? Tá bom, boa noite. Boa noite, Guilherme. Chegou, né? Foi você, Guilherme, que falou para mim na semana passada. Por quê? Falando do cateto oposto e adjacente. Ah, eu tinha falado mesmo. Agora Eu só chegou. confundi, só foi um pouco mais cedo. É, foi mesmo. Beleza. Até Boa mais então, gente. Boa noite. Obrigada, até mais. Por nada, Vitória. Um beijo para você. Beijo.